No final do século XVIII, na Europa, aconteceu um dos maiores eventos da história da humanidade, a Revolução Industrial, que mudou drasticamente a forma como a sociedade e a economia funcionam, trazendo diversos conceitos e notórias invenções, principalmente nas indústrias e nos meios de locomoção. Neste trabalho, nós exploramos os principais pontos deste grande evento através de um pequeno filme narrativo, utilizando Minecraft. É considerado a Revolução Industrial as transformações econômicas que aconteceram no final do século XVIII na Inglaterra com a popularização da máquina a vapor, que é considerada a principal invenção dessa Revolução Industrial, porque possibilitou o início da produção de itens em série. Vale a pena lembrar que para muitos historiadores, como John Clapham e Nicholas Crafts, dizem que revolução é um termo equivocado, pois não aconteceu de uma hora para outra, e sim de forma lenta e gradual. Primeira Revolução Industrial. A Inglaterra foi a pioneira durante a Primeira Revolução Industrial devido a vários fatores, entre eles o acúmulo de capital, vias fluviais de fácil acesso, entre diversos outros fatores. Em 1712, um inventor chamado Thomas Newcomen criou a primeira máquina a vapor, porém essa acabou não tendo muito sucesso na indústria devido ao enorme número de problemas que ocorriam. Então, um mecânico chamado James Watt patenteou, em 1769, uma versão modificada da máquina que não dava tantos problemas, e por isso se popularizou por toda a Inglaterra. Um pouco mais tarde, em 1784, foi criada a máquina de tear mecânico por Edmund Cartwright. O tear mecânico permitia que um trabalhador produzisse sem muito esforço 20 vezes mais que um artesão comum. Com isso, a Inglaterra se tornou a principal potência industrial do mundo. Porém, como o trabalho não necessitava de muita força física, mulheres e crianças começaram a trabalhar em fábricas com jornadas abusivas de trabalho que chegavam a 18 horas por dia. As mulheres normalmente trabalhavam em empresas têxteis e as crianças em minas de carvão, que era o principal combustível da época. E por o salário das mulheres e das crianças serem menores que de um homem adulto, isso fez com que algumas fábricas chegassem a ter 90% de seus proletariados compostos por esses dois grupos. Isso fez a sociedade se dividir em duas classes sociais, os burgueses e os proletariados, os burgueses sendo os donos das fábricas e os proletariados sendo os trabalhadores braçais. Por conta das máquinas a vapor, a paisagem na Inglaterra também começou a mudar. A poluição estava muito maior devido ao enorme número de fábricas e foram criados os chamados bairros industriais, onde as casas dos trabalhadores ficavam extremamente próximas de seus trabalhos, com higiene extremamente precária, fazendo com que várias doenças se espalhassem. Por conta disso, e de muitos trabalhadores terem perdido seus empregos, surgiu um movimento chamado ludismo, onde vários trabalhadores se reuniam durante a noite para quebrar máquinas, mas não qualquer uma, eram máquinas específicas. Por exemplo, se uma máquina nova chegasse e por conta dela 10 funcionários seriam demitidos, ela precisava ser quebrada, mas não apenas a destruíam, às vezes chegavam a matar o proprietário em seus atos de vandalismo. Outro movimento foi o cartismo, onde os trabalhadores queriam maior participação política, sufrágio universal e pediam para que os governantes recebessem salários, pois, caso um trabalhador comum viesse a ganhar as eleições, ele poderia se concentrar apenas em governar a cidade e não precisaria mais trabalhar em uma fábrica. Segunda Revolução Industrial. A grande diferença da primeira Revolução Industrial para a segunda foi a utilização do aço e a criação das ferrovias,
e, consequentemente, da locomotiva e do barco a vapor, que viriam ajudar e muito no transporte de mercadorias, matéria-prima e pessoas, seja dentro ou fora da Inglaterra. Outra diferença é que agora finalmente foram criadas leis trabalhistas, que limitavam a idade mínima que as crianças deveriam ter para trabalhar em 9 anos e sua jornada de trabalho em 12 horas. Fora a Inglaterra, outros países como Bélgica, França, Estados Unidos e Japão também começaram a se industrializar por medo de ficarem dependentes da Inglaterra. Nesse momento, o carvão não é mais a principal fonte de energia, e sim o petróleo, o que possibilitou a criação do motor a combustão, que futuramente seria utilizado por Henry Ford para a criação de seus carros, assim criando uma forma de produção que viria a ser conhecida por Fordismo, onde o trabalhador se concentraria em apenas uma parte da montagem, onde o produto passaria por uma esteira, assim sendo uma produção em larga escala. Essa forma de produção foi derivada das ideias de Frederick Taylor, onde cada trabalhador era responsável por uma parte da produção, que mais tarde daria origem ao toyotismo, onde o trabalhador seria premiado por apontar algum defeito na linha de produção. A Revolução Industrial foi um dos maiores eventos que ocorreram na história da humanidade. Ela foi responsável por grandes mudanças na estrutura da sociedade e no modo de vida das pessoas. O estudo deste período histórico é muito importante para que possamos compreender a nossa sociedade de hoje em dia e assim procurar um futuro melhor. O Fordismo e o Taylorismo, criados na Revolução Industrial, influenciam a sociedade e o mercado até hoje, assim como as leis trabalhistas, que são herança desde aquela época. Como vivemos em meio a uma nova Revolução Industrial, é importante entendermos o passado para entendermos o presente. A tecnologia evolui cada vez mais rápido, pegando os smartphones, por exemplo, que eram novidade até pouco tempo atrás, mas já fazem parte das nossas vidas e são ferramentas obrigatórias nos tempos atuais. No entanto, só nos resta imaginar a que ponto a humanidade vai chegar e torcer para estarmos vivos para presenciar o futuro.